Uma manhã gostosa, a gente volta a se encontrar, né? E hoje, mais uma vez, vocês vão ter que me ouvir. Como diria os H, vão ter que me aguentar. Mas é com muita alegria, né, que nós estamos aqui para conversar com os nossos irmãos. E que Jesus nos abençoe a todos, né? A palavra de Deus estava esquecida, se é que se tornou lembrada em alguma oportunidade. Foi quando chegou a época em que era preciso abalar as consciências humanas por meios persuasivos, com provas contundentes. A ciência tinha profundos sulcos nos espíritos, e por esses sulcos, a fé, sem base segura, sem lógica esclarecedora, se ia tornando escoada e deixava esgotados e secos esses veios por onde outrora corria a seiva da crença. Assim caminhava a humanidade e assim a gente via a Terra seguindo avante. Apresentava-se diante da psicologia o quadro do nosso Nordeste, quando sobrevêm as grandes estiagens, rios mais ou menos caudalosos que, com suas águas fertilizantes, regavam grandes áreas de terra, que banhavam as cidades, que levavam a vida a toda parte. Agora se mostravam com seus leitos vazios e secos, nus, dando àquela região a mais terrível aspecto de desolação e de miséria. Isso aí nós conhecemos bem, sabemos que é uma realidade. Assim seria o espírito quando dele retirassem a ideia de Deus. Então seria tão estéril como essa terra, né? Ideia que a linfa vivificante e que o progresso científico faria certamente estiolar, quer dizer, enfraquecer, se a providência divina não nos socorresse imediatamente com o remédio salvador. Isso quer dizer que com todas as situações, nas dificuldades, sempre a providência divina chega no momento exato. Deus não nos abandona em momento algum, apesar das dificuldades que a gente vê aí campeando entre nós, né? Mas aquela ideia ia empalidecendo à proporção que os processos de investigações iam ganhando vulto. A ciência estabelecia leis para os fenômenos. O universo aparecia-nos com seu mecanismo devidamente estudado e devidamente firmado. Já não era presidido pela vontade arbitrária de Deus, já não havia milagres, já não era Júpiter tonante, né, trovejante, quem preparava os trovões. Os cataclismas não mais significavam a cólera divina e o desejo de oferendas e imolações. Já os nossos destinos, já os fatos naturais, já a atividade cósmica não dependiam dos desejos, dos caprichos inexplicáveis do Onipotente. Então a ciência, né, vem dizendo muitas coisas, porque tudo nós atribuímos, né, tanto as coisas boas como as coisas ruins. É verdade que tudo vem de Deus, mas nós temos que compreender que Deus só nos deu coisas boas, nos ensinou coisas boas, e nem sempre nós só fazemos coisas boas, né? E a ciência veio, então, desmistificar muitas coisas que nós atribuímos, né, como sendo de Deus. Tudo passava ao império formidável da lei. Pesquisavam-se as causas e descobriam-se os efeitos. Verificava-se porque os astros se moviam. Prescrutavam-se a gênese das moléstias. Sondava-se as origens dos abalos telúricos, né, referentes aos terremotos, né, que nós bem conhecemos, das avalanches, das enchentes, das inundações, das nevascas, dos temporais. Os descobrimentos mostravam o crescente valor da matéria, a proporção que ia fugindo os vestígios do espírito. Porque nós vemos, né, que, lamentavelmente,
cresce muito as coisas materiais e as espirituais acabam sendo esquecidas. Não ouviam no corpo os anatomistas, não ouviam os espíritos no corpo. Então eles não vendo, não acreditavam, né? Não percebiam os biologistas, não os explicavam os filósofos. A psicologia, da qual tudo se esperava, mancomunada com as demais disciplinas, entrava a vislumbrar nas ações psíquicas a influências somáticas. Invertiam a situação, né? Eles achavam que os nossos problemas morais eram precedentes do nosso corpo somático, do nosso físico. Invertiam. Essa era a teoria da ciência. Era o completo desbaratamento das religiões, impotentes diante do avanço material, desmoralizadas diante da ruína das realizações morais. É o que nós vimos, né? Como campeavam as coisas. Então, as religiões acabaram ficando desacreditadas. O materialismo se superpunha a tudo. De fato, elas, as religiões, né, tinham sido incapazes de dominar as paixões humanas, para conter-lhes os ímpetos de animalidade, para trazer ao coração do indivíduo o amor que apregoavam. As religiões falavam e falam sempre de amor, né? De fraternidade, de todas as virtudes que elas pregam, mas elas eram impotentes para fazer isso. Os grandes missionários vinham ao mundo com a palavra de Deus. Tal era a sublimidade e a grandeza da missão, tais os sacrifícios que dela demanavam. Por tal forma, a criatura investida do excelso mandato, se identificava com o Criador. Elas vinham em nome de Deus, né, para desempenhar uma tarefa. Na ideia de que o verbo se fazia carne, que a palavra, eles poderiam fazer através da palavra a mudança do povo, né? Daí, talvez, os versículos de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é palavras, né, do Evangelho, nós vamos buscar na Bíblia, já existia isso aí. Então a gente vê o que já era ensinado, que a palavra, né, ajudaria. E foi isso, os missionários vinham com os seus verbos, falarem, dizerem, explicarem, orientarem. Mas o calor do verbo se apagava ao contato com os seres humanos. Sempre cheios de egoísmo, de revoltas, de ambições, de fereza e de maldades. E não só desobedeciam os preceptores, como os imolavam. A história está cheia, né? Quantas criaturas que vieram com missão nobre para nos ajudar, e nós os matamos. Os vícios costumavam trazer ruínas do corpo e da alma. Corruptos e corruptores, para todos, a virtude era motivo de zombaria. Diante de um gozo terreno, atolavam-se nas maiores levezas e vilanias. Tinham pela liberdade, pela honra e pela vida alheia, a maior indiferença, senão o maior desprezo. Adoravam a si próprios e a Deus, quando muito, em imagem. Veja como que é a materialidade, né? Quando chega num ponto que as pessoas não acreditam mais em nada. E, lamentavelmente, tem criaturas que ainda estão assim. Em vez da paz, supremo escopo de todas essas mensagens trazidas do espaço à terra, o que imperava era o sentimento bélico, sentimento de guerra, né? O que vinha constantemente à tona eram as lavas, encobertas até o momento de explodirem. Era o facho de Belona, né? Facho de guerra, rarissimamente apagado. Eram os povos a se trucidarem, a se matarem, a se aniquilarem, como uma impiedosa façanha, fazendo os homens que os animais os invejassem na sua selvageria e na sua truculência, na sua crueldade, na sua perversidade. E a gente vê até hoje, né, que certos atos humanos
envergonhariam os próprios animais, porque os animais reagem de acordo só com as suas necessidades. O ser humano extrapola tudo. Em nome das próprias seitas e dos seus ministros, viviam os seres em perpétua hostilidade. As lutas entre os sarracenos e os cristãos ensanguentaram as terras da Europa, da Ásia e da África. A bandeira do Cristo, nas mãos dos católicos e protestantes, trouxe à Europa durante vários séculos, né? E por que não até hoje? Veja lá, né? Na Irlanda, protestante e católico se matando há quanto tempo? A inquietação, a ruína, a devastidão, o sangue, o luto e a morte. Em nome do Cristo, acenderam-se as fogueiras da Inquisição, em que por serem uns judeus, por serem outros doentes, outros por serem sábios e outros por simples e infundadas denúncias, iam espiar nas labaredas crimes que não tinham nem sequer pensado em cometer, doenças de que não tinham culpa, ideias que não supunham pecados, inspiravam depois dos mais atrozes suplícios a que eram submetidos. Os levavam à pira em solenes procissões, por vezes com feições carnavalescas, né? Fazendo festa, crucificavam, matavam impiedosamente essas criaturas que vinham com grandes missões. Havia rezas e cânticos sacros, tendo os condenados sempre diante do rosto o crucifixo, e era com o crucifixo à vista que padeciam as mais terríveis dores físicas e morais. Sabemos disso, né? A Inquisição, isso aconteceu muito. Não se admira que os verdugos preparassem essa falange de céticos que hoje habitam o planeta. As antigas vítimas levavam para o além uma triste e dolorosa lembrança. Era assim, né? Eles iam para a espiritualidade com aquela mágoa, com aquela tristeza, porque eles eram assassinados, vilipendiados, em nome do Cristo. Os vivos pelos exemplos por eles deixados, os mortos com a lembrança das torturas experimentadas e a que associavam a imagem do Cristo. Voltando à carne, viriam com aquela imagem que era da bondade e do perdão e do amor. Meus irmãos, isso explica porque hoje nós vemos tanta maldade. Por que nós vemos fatos que deixam a gente falar, pô, não é possível, séculos 22, agindo o ser humano dessa forma. São esses espíritos que foram para o plano espiritual, foram mandados para lá, da forma que a gente estava dizendo, né? Da forma que eles diziam que era Deus que fazia com que eles eram mortos. A Inquisição provou isso aí, esses assassinatos em nome da igreja. Então essas criaturas iam para o plano espiritual, levando essa imagem do crucifixo. Então, o que acontece? Eles chegavam lá, e hoje a gente recebe ainda muitos espíritos que chegam em nossos trabalhos mediúnicos, irmãos, dizendo que Deus não existe. Aonde estava Deus quando fizeram aquilo com ele, com a família? Onde estava aquele Cristo que tanto pregavam? Eles vêm aí e falam isso para nós. E quando são reencarnados, evidente que eles chegam aqui, eles trazem ainda essa imagem de negação que levaram para lá e voltam para cá dessa forma. E aqui cometem essa atrocidade, como nós estamos vendo. Essa semana tivemos um fato aí horrível, quando dentro de uma mesquita, dentro de um templo religioso, foram mortos quantas criaturas?
E a gente ora para aqueles que foram, é evidente, devemos fazer, mas devemos orar para aqueles que cometeram aquela barbaridade. E são esses espíritos que outrora nós os mandamos para o plano espiritual, tá? Descrente de tudo, descrente, dizendo que eles estavam sendo mortos em nome da igreja, em nome do Cristo. E eles ficaram assim. Então o culpado somos nós mesmos, né? Em nome de Jesus, prescreveram-se as maiores perfídias, como a noite de São Bartolomeu, quem não conhece, né? As maiores insânias, como as das cruzadas. As maiores crueldades, como o extermínio dos cátaros e dos albigenses. A maior infâmia, como a Inquisição. As maiores expoliações, como o confisco dos bens das vítimas, né? Que além de matarem, atrocidade, ainda roubavam as coisas que eram deles. Como o sacrifício dos índios do Pacífico, vendidos, roubados e assassinados. Em nome de Deus, procurava-se prender o voo do progresso, fazer calar a voz do conhecimento, e emudecer a razão. E daí a retratação de Galileu, né? O susto de Copérnico. Quem não conhece as histórias desses nossos irmãos? Para que se tenha uma melhor ideia da situação, basta lembrarmos que quando Cristóvão Colombo resolveu fazer a viagem para as Índias, pelo Atlântico, esbarrou nos princípios teológicos que condenavam essa viagem, por ser flagrante às profecias, aos Salmos, ao Pentateuco, a São Basílio, a Santo Agostinho, a Santo Ambrósio, a São Jerônimo e a quantos mais santos e padres da igreja que por aí haviam naquela época. Porque ia contrariar alguns interesses, eles não queriam. Então barravam esses santos, esse pessoal todo aí, né? Falavam que não podia, não deviam fazer isso, barravam o progresso. Giordano Bruno, quem não conhece, né? Publicou a teoria da pluralidade dos mundos, sem lembrar-se que isso iria golpear preceitualmente a Gênese, e que esse seu descuido fê-lo perecer numa fogueira purificadora em Roma, no dia 16 de fevereiro de 1600. Foi Giordano Bruno queimado vivo. Por quê? Porque desenvolveu uma teoria, né, da pluralidade dos mundos. Por dizer uma verdade. Foi morto. Por quê? Porque eles acreditavam, e na Gênesis dizia, né, que o mundo foi feito em 5 dias, não sei o quê, daquela forma, outros que a teoria do Big Bang. Então, quando ele começou a provar que não era bem isso, mataram. Descobrir qualquer coisa que, implícita ou explicitamente, entrasse em desacordo com a Sagrada Escritura, ou seja, com a palavra de Deus, que ninguém sabia quem ouviu, ou como nos foi transmitida, era ter como certa a cremação em praça pública, por castigo dos hereges. Verdade, né? Deus mandou fazer isso. Quem falou? Quem que ouviu essa voz de Deus? Criação do ser humano, né? Não tenha dúvida. Assim se descortinava o panorama da nossa querida morada, o planeta Terra. Quando o Criador achou que seria a hora exata, a hora propícia de se fazer cumprir a profecia do seu Filho amado, Jesus Cristo, enviando-nos o Consolador prometido. Então veja, né? Tudo tem a sua hora certa. Deus espera. Deus nos concedeu livre-arbítrio. Mas quando Ele percebe, né, como um bom pai, que nós estamos abusando do nosso livre-arbítrio, Ele toma as providências necessárias. E foi isso, né? Jesus já havia dito. Porque também, na sua sabedoria, Ele já preconizava que a humanidade dificilmente iria se modificar. Então, Ele disse, né, que um dia o Pai
nos enviaria o Consolador prometido. Isso é fato. E no dia 3 de outubro de 1804, reencarna em França, mais precisamente na cidade de Lyon, aquele espírito que receberia o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. E posteriormente nós sabemos, né? Allan Kardec. Espírito este que recebera das mãos de Deus a missão de trazer para a sofrida humanidade o consolo através da codificação do Espiritismo, né? Então estava na hora de vir alguma explicação que fizesse com que essa humanidade acreditasse naquilo que Jesus tinha dito. Estava tudo esquecido. E daí, né, se dizer que o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. Está aí. Ele veio o quê? Nos lembrar de tudo aquilo que Jesus já havia nos ensinado. O Espiritismo busca reformar o mundo espiritualmente com uma filosofia clara, escorada no pedestal dos fatos. Por essa razão, Kardec a definiu como doutrina filosófica, que tem consequência religiosa, uma filosofia espiritualista. Nós sabemos, né? Espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. Criaturas existem, né, até hoje, que diz que os espíritas não acreditam em Jesus, que os espíritas não acreditam em Nossa Senhora e etc, etc. E tem gente que diz isso, né? Engano. O Espiritismo acredita sim. Jesus é o nosso mestre. Maria foi sua mãe. E nós acreditamos sim em muitas coisas. Evidente que muitas coisas nós retiramos do conceito que tentaram nos passar. Mas aceitamos sim o que é correto. Seu papel, o Espiritismo, né, é modificar as leis terrenas que estiverem em contraposição às leis divinas. Veja, olha o objetivo dele, né? Modificar as leis terrenas que estiverem em contraposição às leis divinas. É retificar os erros da história. Quantos erros que nós temos na história? E o Espiritismo veio com esse objetivo, esclarecer-nos para que nós retifiquemos os erros que trazemos lá de então. É retificar esses erros da história e entre nós corrigir as falhas de interpretação do cristianismo. Sabe? Daí, né, volto a dizer, Espiritismo é cristianismo redivivo. Então ele veio, né, para corrigir as falhas de interpretação desse cristianismo deixado por Jesus. É apresentar o que disse o Cristo, encoimando, ou reprovando, né, os evangelhos daquilo que mãos profanas ou interessadas lá encaixaram. Nós sabemos disso, né? Que os evangelhos, muitas coisas ali foram colocadas por interesse de alguém. Não foi Jesus que disse, não foram os apóstolos, né, aqueles que não foram eles. Foi mãos profanas que ali encaixaram alguma coisa por seus interesses. É eliminar, a tarefa do Espiritismo, o mercantilismo, o interesse material, a ganância, as fórmulas desnecessárias e quase sempre caras. Os abusos em nome de Deus, quantos que tem, né? A salvação por dinheiro, nós vemos isso aí. Tem gente prometendo salvação, desde que você pague uma importância, né? É o fim da picada. Por oblatas, né? Quer dizer, por rezas, oferecimentos, por sacrifícios, pelos ritos, por cerimônias inúteis e ainda mais, as lutas cruentas, as contendas, as rivalidades, as guerras,
os instrumentos de guerras, as distinções entre os seres, os preconceitos, o espírito bélico e os sentimentos de ódio. Veja, isso tudo o Espiritismo vem nos esclarecer, ele combate através de esclarecimentos. Porque não adianta falar que está errado, tem que provar, e o Espiritismo prova tudo isso, nos passa. Por isso que Allan Kardec foi um dos mais racionais que já passaram pela nossa história. Ele não acreditava em nada daquilo que ele não pudesse provar. E isso ele passou nessa doutrina abençoada. Ele vem lembrar aos homens que os últimos serão os primeiros. Está lá no Evangelho, né? Está lá, os últimos serão os primeiros. Quem esteve aqui ontem ouviu um pouquinho disso aí, né? Os trabalhadores da última hora. Os últimos serão os primeiros. Que quem muito sobe, de muito alto pode cair. Que em vez de censurar as faltas alheias, pensemos nas nossas. Está lá no Evangelho, né? Vedes um argueiro nos olhos dos outros. Aliás, em vez de um cisco nos olhos dos outros, um argueiro, não, coisa pequena. E não vê uma trave no seu. Quer dizer, nós vemos o defeito do próximo, o nosso, Que o desejo ansioso pelos primeiros postos e a conservação neles por vaidade, e não pelo desejo de servir, e não por sacrifício ou sacrifício próprio, prejudica os ocupantes e prejudica a causa. Que o verdadeiro domínio do homem é o domínio sobre si mesmo. Nós temos que aprender corrigir a nós, corrigir-nos, para depois apontar os defeitos dos outros. Isso é verdade, né? Que o que mais nos leva à felicidade é o altruísmo, assim como o egoísmo nos leva ao infortúnio. E que, quanto mais velarmos pelos outros, mais a providência divina velará por nós. Faça aos outros o que queres que te faça. Evangelho. Que aquilo que recebermos de graça, devemos de graça dar. Mediunidade, não é? Os médiuns, que infelizmente há aqueles que mercadejam essa virtude que Deus deu para eles para dar de graça. O mais interessante seria dar tudo de graça, seria mesmo sublime, mas nem sempre nos permitem as condições da vida e as deficiências pecuniárias da maioria. Muitos gostariam, né, de fazer muitas coisas, mas eles também têm um limite. Então nós vamos dar aquilo que nos é permitido, de acordo com o nosso limite. Mas, à proporção que os homens forem desligando os laços materiais e voltando as vistas para o alto, à proporção que forem socorrendo o próximo, menos necessidades terão. Não tenha dúvida, né? Os bens não lhes farão faltas, ou serão facilmente alcançáveis. Então, a fartura fará derramar sobre eles, misteriosamente, o seu precioso conteúdo. É verdade, meus irmãos. Vejam, quando você doa alguma coisa ou faz alguma coisa para alguém, não tenha dúvida, de imediato aquilo vem para você de volta. Observe. É que a gente não observa isso. Eu já aprendi a observar, já aprendi. E às vezes fico surpreso. Porque quantas vezes que eu enfio a mão no meu bolso, e hoje é comum você ver gente pinchada pelas ruas pedindo, né? E você gostaria de ajudar, mas nem sempre você tem ou pode, sei lá. Mas, às vezes, né, eu enfio a mão no bolso e acho que eu tenho, eu passo. E às vezes aquilo lá até me faz um pouco de falta, porque eu também não sou rico. Mas eu dou. Minha mulher até fala, você precisa tomar cuidado, porque às vezes você dá até as calças suas, é capaz de você sair pelado na rua. E se eu pudesse, eu daria até mesmo. Pudesse, eu daria. Mas a minha surpresa é tão grande, minha gente. Isso já aconteceu por várias vezes, né? Quando eu tenho uma situação intrincada para resolver,
Eu sou advogado e às vezes tem alguma causa lá que não se resolve. Quando você faz uma caridade dessa, despretensiosa, eu não faço isso para barganhar, não. Eu faço por fazer. E quantas vezes que, olha, eu estou na rua, quando eu chego no escritório, nem a pouco alguém me telefona, olha, aquela situação aqui, eu estou aqui para resolver, quero resolver, e eu recebo. Quantas vezes? 10, 20 vezes mais do que aquilo que eu dei. Então veja, a previdência divina é fantástica. Não nos acanhemos em enfiar a mão no bolso, isso eu estou falando de coisa material. Agora a coisa espiritual, vocês nem falem, né? Quando você puder ajudar alguém, conversando, orientando, instruindo, vocês não imaginam o que nós recebemos de volta. Então aqui se diz, né? Os bens não lhes faltarão, não lhe farão falta, serão facilmente alcançáveis. Então, a fartura fará derramar sobre ele misteriosamente o seu próprio conteúdo. Aí é que se poderá compreender a graça divina. Observem bem, hein? Aí é que nós podemos compreender a graça divina. Mas graça divina não é favor, é recompensa. O alto não dá, mas sim retribui. Né? O alto não dá nada. Deus é justo. Deus é justiça. Deus não dá nada de presente, assim como Ele não castiga ninguém. Ele dá o que você faz por merecer. Daí então, né? É uma recompensa, não é um favor. O alto não dá, mas sim retribui. Guardemos isso. Então não pense, né? Que as pessoas não puxa, hoje é comum. Você vê, loteria, 50 milhões, daí a pouquinho dá 150, todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Vão lá, jogam o que tem, o que não tem, gastam o que tem, o que não tem, para ganhar aquilo lá. Não vai ganhar. Por quê? Só vai ganhar aquele que merece, aquele que fez alguma coisa, aquele que tem direito a uma retribuição. A inveja, a desonestidade, o ódio devem ser expungidos, quer dizer, tirados completamente e absolutamente dos nossos corações. A inveja, a desonestidade, o ódio devem ser expungidos, retirados completamente, absolutamente dos nossos corações. A hipocrisia é uma das piores falhas do caráter humano, é uma das maiores imperfeições do espírito. Lembremo-nos que há no Evangelho ensinos imorredouros, e um deles é o combate a esse estigma das almas atrasadas. A hipocrisia é um estigma de almas atrasadas. E o Cristo, que tão complacente sempre foi com nossas falhas dos sentidos corporais, com os arrastamentos materiais, com as chamadas fraquezas da carne, era de grande veemência quando interpelava os hipócritas. Quantas passagens no Evangelho que ele condenava veementemente, né, a hipocrisia. E os espíritos vêm batendo constantemente na mesma tecla. Fugir da hipocrisia, sede sempre sinceros, que a sinceridade é virtude de grande preço. Sinceridade. O princípio maior pregado pelo Espiritismo é a caridade. Lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Essa caridade abrange os pensamentos, as palavras e as ações a favor de quem sofre, de quem necessita. É todo bom sentimento projetado sobre alguém. Eu não tenho como ajudar, fazer. Tem. Se você pensa favoravelmente para alguém, você está fazendo caridade. Não é só a esmola, essa forma primitiva da caridade, mas o socorro àquele que está em qualquer situação de perigo, social, econômico, material, afetivo.
é o desejo de beneficiar, é o bem que se pratica sob qualquer forma, de qualquer espécie, em qualquer meio, para qualquer indivíduo, seja qual for a sua necessidade. Veja, né? Então é isso, tudo isso é caridade, meus irmãos. É o bem que fazemos, é o bem que desejamos, é o que queremos prestar, embora não o que possamos em algumas oportunidades, né? Porque às vezes você queria fazer muito mais, mas você também tem um limite. Faça até o seu limite. Uma simples lágrima por uma pessoa que sofre já é caridade. Veja, né? Uma simples lágrima, aparentemente inútil, mas que cedo ou tarde se desabrochará em flores e encherá de frutos. É amor em toda a sua florescência. Foi essa a principal mensagem trazida pelos nossos irmãos da espiritualidade, Allan Kardec. Amor. Toda a nossa desenvoltura provém de nós mesmos. Os nossos males são oriundos de nossa imperfeição. Eu não sou ruim porque meu pai era ruim. Eu não sou ruim porque a minha mulher é ruim. Ou ela não é ruim porque eu sou ruim. Não. Cada um tem a sua individualidade. Não podemos culpar ninguém. Nós somos os arquitetos dos nossos destinos. Nós somos os artífices, né, da nossa vida. Então, nós é que moldamos tudo. Tenhamos isso em mente, meus irmãos. Tenhamos isso em mente. Não podemos culpar ninguém pelos nossos defeitos, pelo que nos ocorre. Nós somos os únicos culpados. Não há má vontade do Senhor para conosco. Há atraso nosso. E a perfeição se consegue através das vidas sucessivas. Olha aí o Espiritismo consolador, né? Tudo bem, você errou, você fez, mas você foi criado para ser perfeito. Não se esqueça, a demora vai depender de você. Você vai ter reencarnações, quantas necessárias forem para chegar a essa perfeição. Veja o esclarecimento da doutrina dos Espíritos, né? Então nós não estamos perdidos. Fizemos muitas coisas erradas, como eu volto a dizer, né? Esses nossos irmãos que foram para a espiritualidade, magoados, tristes, porque foram vilipendiados, voltaram, eles também vão compreender um dia, e vão sim, através das reencarnações, se aperfeiçoando. Por maior que seja a inteligência, por mais alto que se atinja o gênio, eles não contribuirão para a melhoria de nosso destino se o mal predominar sobre o bem. Se mantivermos a erva daninha que não nos deixa vicejar. As faculdades intelectuais terão grande valor no progresso do ser, mas necessário que venham acompanhadas das faculdades morais. As duas asas, né? Do conhecimento, saber e dos valores morais. Quer dizer, conhecimento e bondade. Se não tivermos essas duas asas, nós vamos ficar coxo. A lei civil pouca influência terá, se não nos submetermos primeiramente à lei moral. De que adianta as leis materiais, né? De que adianta se nós não temos dentro de nós a moralidade? A questão social não dependerá tanto de forma de governo como da reforma dos homens. O que nós estamos criticando, vendo a situação do nosso país agora, né? Metendo a lenha no governante, não sei o que lá. Isso aí vai resolver a forma de governo? Não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Vamos reformarmos-nos a nós, os homens, porque aí será uma consequência, né? Tudo será melhor. A compressão, quer dizer, não a pressão, o impingimento de um governo, obrigando-nos no cumprimento das leis do país, é que faz a nossa submissão. Né? Por que nós somos segurados muitas vezes para não fazer alguma besteira maior do que nós fazemos? Porque a lei material nos vai enquadrar.
Poucos, né? Poucos querem ir lá, cair na mão do Moro, ir lá para a prisão. Poucos querem. Então, nós somos ainda muito imperfeitos. E nós, às vezes, seguramos esse nosso facho, né, essa vontade de mostrar o que somos, porque a lei material nos segura. Logo, porém, que essa lei material, né, afrouxe, por qualquer motivo que seja, ou possa ser ilidida, ou desapareça, a criatura voltará aos impulsos primitivos e agirá de acordo com as suas tendências, o seu caráter e os seus sentimentos. É uma verdade, né? Quando a lei afrouxa um pouquinho, o cara mostra o que ele é. Só, portanto, a melhoria moral poderá trazer a ordem e o cumprimento da lei. Quando o indivíduo for moralmente elevado, não vai mais precisar mais de lei material para o conduzir. Não, ele já sabe o que tem que fazer, né? A imposição deverá vir de dentro para fora. Deve partir do indivíduo e não da coação externa e das imposições sociais. Longe estaremos, ou estará a doutrina, de impedi-las ou censurá-las. Elas, infelizmente, se tornam ainda imperiosas para obstar à ordem, aliás, à desordem, à infração e o crime. Bem sabemos, entretanto, como são precárias, desde que a horda de malfeitores se torna irreprimíveis, desde que campeia a iniquidade, o abuso, a prevaricação, a maldade, desde que vivemos, mesmo nas cidades que se dizem policiadas, numa intranquilidade constante, vítimas de desordeiros, ladrões em perpétua vigilância, para evitar as ciladas, em perene ameaça de morte, sujeito às ações dos facínoras, dos marginais, de qualquer espécie, dos que roubam bens e mulheres, contra os quais não temos garantias nem defesa, e que assassinam estupidamente e barbaramente o pacato cidadão, descuidados da penalidade divina e muitas vezes confiantes na impunidade humana. É uma verdade, né? Por que a bandidagem campeia por aí? Porque eles não creem nessa justiça divina. Eles não creem. Eles desconhecem o que o Espiritismo está ensinando. Que nós vamos pagar por aquilo que fizemos, que é lei de causa e efeito. E na maioria das vezes, eles não acreditam na justiça dos homens, porque sabem que ela pode ser burlada. E nós estamos vendo aí. E como pode ser burlada, né? E como pode? Basta que inspecionemos o cadastro da polícia e leiamos o noticiário dos jornais para nos certificarmos de que o crime anda à solta e a polícia amarrada. Nas prisões, já não cabe mais ninguém. E a justiça parece que está cansando. Como se vê, há casos e ocasiões em que a aparelhagem estatal se torna inútil ou deficiente. Quando o indivíduo reformado, quando implantar nele a sua lei moral, quando ele estiver, então, reformado, transformado, não serão necessários presídios, as leis severas e a engrenagem policial. O indivíduo se dirigirá por si próprio. O lema de sua conduta será aquele que há muitos séculos já se achava esculpido no pórtico do direito romano. Não prejudicar a ninguém, dar a cada um o que lhe pertence, viver honestamente. Pórtico do direito romano. Quando o homem for bom, diz a doutrina dos espíritos, né? Fará boas as instituições, que serão duráveis, porque tem interesse em sua conservação. A questão social não terá o seu ponto de partida na forma desta ou daquela instituição, mas no adiantamento moral do indivíduo e da massa.
Aliás, o adiantamento desta será consequência do adiantamento daqueles, né? Quem procura o seu adiantamento e se esforça por consegui-lo, está aplanando o caminho do seu progresso e evitando dores que se impõem quando o indivíduo é rebelde ao ensino moral e persevera no erro, com uma contumácia, né, uma perseverança que seria de espantar, se não fosse inacreditavelmente profunda a ignorância humana. Veja, meus irmãos, a ignorância, sempre se fala nisso. Então, daí a responsabilidade da doutrina dos Espíritos, que veio com esse objetivo, esclarecer, e compete a cada um de nós que já aprendemos um pouco, é levar esse conhecimento para frente. Não adianta a gente aprender, estudar, estamos concitando sempre, venham, estude a doutrina, leia as obras fundamentais básicas, participem dos cursos. Qual é o nosso objetivo? É justamente esse, é fazer com que as pessoas se esclareçam, conheçam as verdades e saiam por aí para ajudar aqueles que não sabem. Com referência ao indivíduo que procura aquele melhoramento, nessa mudança, né? Kardec diz, além da satisfação da consciência estará livre das misérias materiais, tá? Aquele que já mudou, né? Resultado das imperfeições. Terá calma, aquele que pratica, né, o bem, que ajuda o próximo. Terá calma, porque as vicissitudes pouco o prejudicarão. Terá saúde, porque os excessos não o esgotarão. Veja. Quer dizer, né, ficamos doentes porque abusamos, excedemos em muitas coisas. Será rico, porque o pouco lhe satisfaz. E outro detalhe importante, todo mundo corre atrás da riqueza. O que é a riqueza? Riqueza é aquilo que é o suficiente para nós vivermos, nós não precisamos. Para que querer 10 casas se uma para mim basta morar? Por que eu quero 10 carros? Para mim basta. Por que eu, como dizia o Chico, porque a madame precisa de 150 pares de sapato, se ela tem apenas 2 pés? E assim por diante, né? Então será rico porque o pouco lhe satisfaz. Terá paz, porque não desejará o impossível. Olha aqui outra coisa importante que a gente não leva em conta. Por que nós não temos paz? Todo mundo procura. Porque nós só sempre estamos correndo de coisas impossíveis. Não precisa. Nós não precisamos de tantas coisas. E nós não temos paz porque não conseguimos aquilo que nós achamos que devemos ter. Pensemos. Em síntese, poderíamos dizer que todas as angústias que afligem o homem por sua ambição, por desejos incontidos, pela sede de riqueza, de ambição, de glória, de fama, pela inveja ou rancor, pela intolerância ou quaisquer paixões estiolantes, todos esses sentimentos perturbadores não o abalarão, se ele não os possui. Se já se acha indene, livre, né, dessas máculas, seguirá então tranquilo a sua rota, sabendo que terá o que merece e que, pelas suas virtudes, receberá mais cedo ou mais tarde as recompensas a que fizer jus e que caberão ineludavelmente aos que pautarem a vida, né, sem limite, as vidas, as penosas dores que a lei da imoralidade nos impõe. É engano acreditar nos poderes exagerados do saber. Veja bem, não é porque conhecemos, sabemos, que nós temos todos o poder. É ele de muita importância, a sabedoria é muito importante. Não há dúvida, isso já tivemos oportunidade de dizer. E nunca é demais tornar a repetir. Sua importância é muito grande em nossa ascensão evolutiva. Sim, o conhecimento, né? É bom, precisamos. Mas não é essencial. Pouco adiantará a nossa tranquilidade se a ele, né, não aliarmos o princípio do bem. Quer dizer, não adianta, né, ter só conhecimento. Precisamos aliar a esse conhecimento os princípios do bem.
O bem e o saber deverão caminhar sempre paralelamente, e se este se avantajar muito àquele, maiores serão os prejuízos que os benefícios. Por quê? Quanto maior o conhecimento, maiores as responsabilidades. Muito se pedirá a quem muito é dado. O Espiritismo fala isso. O fim capital de todo o movimento espírita é o estabelecimento de dois princípios fundamentais, os quais, só por si, trarão a felicidade humana. Esses dois princípios são a solidariedade e a paz. Solidárias, as criaturas, ligadas pelo mesmo sentimento comum do bem, desejosas de se ampararem mutuamente, anelando um para o outro aquilo que quer para si, isentos dos sentimentos de hostilidade, de belicosidade, de ambições injustificáveis, de egoísmo, possuindo antes a noção do respeito à liberdade, aos direitos alheios, a paz se estabelecerá como efeito imediato, como uma consequência. Veja como é fácil a gente adquirir a paz, né? É só a gente fazer isso que está mandando aqui, né? Então, a paz se estabelecerá como efeito imediato, como uma consequência natural. Então, a felicidade se estenderá por toda a face do orbe, e ele subirá na categoria dos mundos, perdendo a lamentável classificação de mundo de provas e expiações. Veja que não é fácil, né? Está todo mundo esperando, o planeta Terra vai passar, né, de mundo de provas e expiações para mundo regenerador. Vai sim, mas ó, de quem depende isso aqui? Ó? O que nós temos que fazer? Se nós não fizermos, nós vamos continuar. Mundo de provas e expiações. É preciso ter da bondade e da justiça divina uma ideia que não se desminta. Por certo, um Deus arbitrário que distribui dores e alegrias, por acaso a seu bel prazer, que condena sem qualquer forma de processo e sem nenhum motivo plausível, que cria felizes e infelizes de acordo com a fornada, não nos daria a ideia dele, como os pintam as religiões, magnífico na sua soberana justiça e na sua soberana bondade. Não é? Então a gente não iria entender Deus se a gente não compreendesse todos esses ensinamentos. O Espiritismo, justificando as desigualdades, explicando a razão das dores, representando os motivos da imensa variedade na sorte, fazendo-nos compreender as leis da evolução, a que estão submetidos todos os corpos e todos os seres, leis que regem assim a matéria como o espírito, é que nos apresenta Deus como ele é ou deve ser, sem deformações com que o vem pintando a humanidade. Porque quando as coisas, né, não acontecem do jeito que a gente quer, quem que a gente culpa? Deus. Deus se esqueceu de mim, porque Deus só faz isso para aquele, não faz para mim. Aprendamos isso. É preciso restituir Deus aos nossos corações. O Espiritismo, além de ser o mais poderoso elemento de moralização, conduz-nos às regiões espirituais de que nos vem afastando as ideias errôneas e absurdas que possuímos a respeito da divindade. O Espiritismo nos apresenta o Criador, né? O nosso Pai, da forma que realmente Ele é. Não é aquele Deus vingativo, não é aquele Deus boníssimo que dá tudo para todos. Não, Ele dá para nós a consciência de um Deus justo. Além de tudo, não para obstinadamente no erro. O Espiritismo, como se dá com as demais religiões, demonstrado um engano, não tratará de o segurar, ou, na melhor hipótese, de o contornar de qualquer forma, como acontece com os sufistas, os deturpadores, né? Terá que retificá-lo, emendá-lo ou abandoná-lo. O erro não pode subsistir. Então veja, o Espiritismo é isso. Ele diz, né? Olha, Kardec foi muito preciso também nesse esclarecimento, né?
ele disse-nos que, se um dia encontrássemos uma divergência entre os ensinos da doutrina espírita, que chocasse com a ciência, que nós seguíssemos a ciência. Veja só a humildade. Mas isso, até então, não aconteceu. E nem vai acontecer. Por quê? Porque jamais o Espiritismo vai pactuar com o erro. E se isso vier a acontecer, né, é como ele disse, retificá-lo seria a forma justa. O erro não pode subsistir. Em suma, o Espiritismo, marchando com o progresso, nunca ficará à retaguarda, porque acolherá as verdades de onde elas surgirem. Veja só, a abertura que nos dá essa doutrina, né? Ela não diz, olha, fora do Espiritismo não tem salvação. Ela diz que fora da caridade não há salvação. Então, se vier qualquer outra doutrina, né? A gente pode dizer com muita propriedade que o Espiritismo é o fim dos ensinamentos que já foram pregados, que aqui na Terra não virá nada mais além do Espiritismo? Nós não podemos dizer isso. Por quê? Porque ele mesmo diz, né, que se aparecer alguma coisa, nós devemos analisar, usar a nossa razão. Ele nos deu a base, como chegarmos às verdades. Então, se aparecer amanhã ou depois, alguns ensinamentos que talvez o Espiritismo ainda não nos ensinou, e nós já fundamentado nessas razões que aprendemos, chegarmos à conclusão que é válido, devemos aceitar. Ele mesmo nos deu essa abertura, né? Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Olha, o objetivo da espiritualidade desses amigos, nada mais que isso. Ele vem abrir as nossas mentes, vem nos ensinar o caminho. Eles vêm resolver o problema para nós? Não vêm. A gente está cansado de dizer isso. Quem muitas vezes vem para um tratamento espiritual pensando que o Espírito vai resolver a situação dele, está enganado. Ele vai ensinar como deve ser feito para a solução, mas ele não pode mudar isso. Essa é a finalidade precípua da doutrina espírita, esclarecer. Jesus disse com muita propriedade, busca a verdade te libertará, está no Evangelho. O Espiritismo vem para dizer isso aí, outra vez. Então foi essa a razão das mensagens dadas a Allan Kardec. É essa a finalidade do Espiritismo. Esclarecer, orientar, para que nós possamos construir um mundo melhor. E a felicidade que nós procuramos e não encontramos, haveremos de encontrá-la. É assim que creio que devemos entender a necessidade do advento espiritual. Esse é o tema que nós abordamos. Necessidade do advento espiritual. Então, é essa a finalidade. Levemos para casa para meditar o que nós podemos ouvir. Obrigado pela paciência de vocês e que Deus nos abençoe hoje e sempre.